mas eu consigo fazer um levantamento gigante de números de bebedouros. Eu digo que eu olho até 100% dos bebedouros em todo confinamento que eu vou e chamo atenção para a gente ter uma atenção nos horários, olhar bebedouro nesses horários mais quentes, que a gente sabe que o animal ele vai aumentar a ingestão, o que ele ingere de água ali de 70% a 80%, ele vai ingerir nessa janela mais quente. Então, se você tiver problema de vazão, é a hora que você vai detectar bebedouro vazio. E é impressionante, a gente sempre, de 10 voos que eu faço com drone para olhar bebedouro, cara, 6 a 7 eu acho um bebedouro vazio, eu vejo um problema de boia, um nível de água mais baixo. Então a gente se atentar também para essas amostragens, né? E água é crucial, né? Animal em estresse térmico vai aumentar 40%, 50% o volume de água que ele ingere. Se não tiver estrutura de sombrite para trabalhar essa parte de estresse térmico, a única opção que ele tem é ele ir lá e aumentar o consumo de água. Então a gente tem que estar muito atento para essa limpeza e disponibilidade de água em bebedouros. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tecnologia de alta performance em saúde animal. Vaccinova. Cuidar de vidas, alimentar o mundo. Zimprova. Inovação que gera resultados. PPG-Vet. O maior programa de pós-graduação em bovinos do Brasil. Levucel SC da Lallemand é a levedura viva para ruminantes com mais publicações científicas no mundo. Participe do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e conecte-se ao conhecimento que impulsiona o setor leiteiro. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Ciaves 2026, o maior encontro da proteína animal das Américas. De 4 a 6 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Diogo Fleury aqui, o host mais amador e que ama o que faz do Mais Rumen Podcast. Hoje temos o prazer aqui de receber Danilo Sattler, da DSM, para conversar conosco sobre a operação do confinamento dentro do sistema de produção e muito mais, né, Danilão? Danilo, por favor, para a gente começar e para a audiência te conhecer, conta um pouquinho da sua trajetória, sua profissão, aonde você está, para a gente aproximar com o pessoal lá de casa. Maravilha, Diogo. Primeiramente, satisfação poder estar aqui com vocês e conversar um pouco aí sobre o confinamento e das perspectivas que a gente vai ter para o ano aí, que são boas. Mas me apresentando aqui, eu sou zootecnista, tá? Formado pela Universidade Federal de Viçosa. Lá eu concluí a graduação e também fiz um mestrado com o professor Sebastião de Campos, Valadares Filho, Tião. E aí finalizei esse mestrado em 2015. Quem não conhece não tá na área errada, né? Exato, Tião é a lenda aí da zootecnia, tem uma gratidão enorme aí do tempo que a gente trabalhou junto lá, foi bem enriquecedor. E aí, quando eu terminei os trabalhos acadêmicos, eu tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso. Fui lá entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, e aí, de fato, fui trabalhar dentro de um confinamento. Então, eu falo que foi minha segunda graduação, porque ali eu tive a oportunidade de viver a operação ali, o dia a dia, passar por todos os pontos ali, a gente vê o tanto que os detalhes da rotina fazem a diferença no negócio confinamento. E aí fiquei por quase 2 anos no Mato Grosso, e aí tive a oportunidade de voltar para Minas Gerais, voltar para casa. Eu sou mineiro, sou aqui do Vale do Aço, precisamente Coronel Fabriciano, e aí retornei para trabalhar numa empresa de Belo Horizonte, que é a Prodap, que inclusive foi feita a aquisição pela DSM aí também da Prodap. E aí trabalhei lá de 2017 a 2018, fiquei 1 ano,
vim para Tortuga e estou desde então, tá? Inclusive, no ano passado eu assumi esse cargo que eu estou hoje, que é de gerente técnico regional de confinamento. Então, hoje eu faço a Regional Leste, que compreende aí Norte, Nordeste, Sudeste e Mato Grosso do Sul, trabalhando diretamente com apoio ao time local nas contas de confinamento da empresa. E está sendo assim também maravilhoso poder conhecer essas diferentes regiões do Brasil, suas particularidades e os sistemas aí de produção. É Nossa, isso. não, bacana, Danilo. É difícil imaginar alguém melhor que você para falar do assunto, então, falar do confinamento. E a DSM lançou agora, dia 2 de junho, né, o censo do último levantamento feito aí por vocês. Podemos ter uma palhinha aí do que está presente nesse material? Você começar falando um pouco da importância do confinamento dentro dos sistemas de produção, né? Acho que os números desse censo trazem algo nesse sentido. Maravilha, Diogo. O confinamento, cara, pelo sistema de intensificação que ele promove, a gente vê que ele é muito benéfico e positivo para o sistema pecuário como um todo, tá? Pensando na pecuária, e aqui usando até um pouco da metodologia do Antônio Schacker, do Instituto Integra, a gente sabe que tem 4 indicadores que eles são cruciais para o negócio pecuário, que é o ganho médio diário, taxa de lotação, desembolso cabeça-mesa e valor de venda. Eles representam cerca de 80% do sucesso da fazenda. Então, quando a gente olha esses drivers, esses indicadores, né? Quando eu penso em ganho médio diário e taxa de lotação, o confinamento ele tem um poder gigantesco para trabalhar essas duas alavancas. Eu até fiz aqui umas contas para a gente dar uma pensada nisso. Estamos entrando aí mês de junho, né? Hoje é dia 3. Quem tem um animal hoje aí de 400 quilos na fazenda, e se esse animal segue um sistema de produção aí, vamos dizer, que não vou nem dizer tradicional, vou dizer intensivo, trabalhando proteinado na época da seca, trabalhando alguma suplementação de engorda para a época das águas, a gente no mínimo aí vai conseguir abater esse animal em fevereiro de 2027. Então a gente está falando de 8 meses aí que eu vou continuar com esse animal na fazenda. E nem vou entrar nas questões aqui de ajuste de taxa de lotação, essa carga pesada ali na fazenda, a gente sabe que na época seca a gente precisa diminuir essa carga, mas fato é que se eu consigo trabalhar um sistema de terminação, citando aqui agora o confinamento, eu consigo tirar esse animal com 3 meses de engorda. Então eu falo aqui em tempo de permanência, né? Eu vou sair do animal que eu demoraria mais 8 meses, para 3 meses eu vou ganhar 5 meses com relação a esse tempo de engorda que a gente chama de tempo de permanência. E o tempo de permanência ele é crucial quando a gente fala em giro técnico de estoque, que é a capacidade da fazenda girar o rebanho que está ali dentro. E se a gente fizer uma simulação, considerando essa redução de 5 meses, a gente ganha 30% desse giro técnico de estoque. Então pensa bem, se uma fazenda tiver ali, vou para facilitar a conta, colocar 1.000 animais aqui, se eu ganhar 30%, eu estou falando de 300 animais que ela vai girar mais ali para engorda. Então isso impacta diretamente no faturamento do negócio. Né? E sem falar em desafogar as pastagens, né? Esse tempo que você ganhou, os 5 meses, pode ser ou não a diferença do boi atingir determinada meta de mercado, ser um boi China, por exemplo, ou não, né? O campo avançou muito, mas tem um detalhe que permanece o mesmo. A Tortuga sempre esteve lá. Uma referência em nutrição animal, com soluções que sustentam o desenvolvimento de fazendas em toda a América Latina há gerações. Sustentabilidade e conhecimento são os componentes de todas as fórmulas Tortuga. É por isso que onde você encontra qualidade, tecnologia e produtividade, lá está a Tortuga. Acesse dsm.com/tortuga para saber mais. Exatamente, pode ser o ponto da idade aí, ele já passar os 36 meses e eu perder até alguma oportunidade de bonificação ou preço diferente ali na indústria, né? Legal. Danilo, e tecnologias que vocês têm trabalhado? Por curiosidade, nós estamos agora, um dos meus alunos
vai ter um projeto na recria e terminação a pasto com o Raidi. Mas tem Raidi, tem o Crina, vocês estão com um produto também para na ajuda para controle de problemas com micotoxina, né? Você pode dar uma fala aí para gente sobre... Boa. Legal, Diogo. Essa parte de tecnologias nutricionais, elas são interessantes porque elas vêm do próprio sistema do confinamento como um todo. Se a gente pensar um pouco primeiro ali na evolução do confinamento, a gente vê que o confinamento no Brasil, ele cresce, a gente tem uns dados aqui desde 1998, e o confinamento ele cresce a uma taxa ali média de 7% ao ano, tá? E automaticamente esse confinamento veio evoluindo muito por questões de custo, né? A gente tinha ali todo um histórico de trabalhar com preço mínimo de diária, isso foi evoluindo. O foco passou a ser em eficiência biológica, eu ter uma eficiência biológica melhor, que consequentemente eu vou ter menor custo de arroba produzida. Então a gente precisou voltar muito para dentro do confinamento buscando eficiência, até mesmo pelos preços de reposição, tá? Quando a gente olha aí hoje o preço de um boi magro, ele representando cerca de 70% dos custos do confinamento, eu preciso ser muito eficiente dentro de casa, tá? E quando a gente olha para a dieta como um todo, e aí antes de falar dessas tecnologias, a gente vai trazer algumas particularidades de dieta, quando a gente olha a composição de custo, a gente tem vários ingredientes hoje entrando na dieta que estão, assim, ajudando muito nessa questão de saúde animal, de redução de custo, né? A gente pode citar aqui a questão do DDG. Antigamente a gente tinha muito, dependendo da região do Brasil que a gente trabalhava muito só com milho, com sorgo, e esses ingredientes representando aí cerca de 70% do custo da dieta. Então foi algo que o confinamento aprendeu muito também a trabalhar, tecnologias nutricionais para melhorar esse aproveitamento do amido, e aí desde técnicas simples que a gente já pode citar aqui, como melhorar o processamento da moagem do milho, é um acompanhamento que a gente faz muito de perto, eu posso ter diferentes tamanhos de partícula, e isso tem comportamentos diferentes dentro do rumen. Se eu tiver um milho moído muito fino, eu vou ter uma rápida fermentação, eu posso ter problemas de acidose, seja acidose clínica ou subclínica, e o contrário também é verdadeiro, se eu tiver um milho muito grosseiro, grãos inteiros, eu vou ter um menor aproveitamento desse amido e vou perder nas fezes, né? A gente hoje, inclusive, né, trabalha muito questão de usar o milho reidratado. A gente sabe aí dos amplos benefícios que o milho reidratado traz. A gente tem vários trabalhos, principalmente ali da UEM, mostrando ali potenciais de melhora na eficiência biológica de até 18%. Então pensa numa eficiência biológica aí, se eu estou operando... Vamos usar os 10% aqui, porque 18% vai depender um pouco do nível de inclusão. Mas se eu estou falando de uma eficiência biológica média de 150, eu conseguir reduzir 15 quilos nessa eficiência biológica, pensar em 8 arrobas produzidas, o ganho é muito grande. O telefone tocou aqui. Não, é assim, a gente faz, na vida real é assim. Imagino que se refira aos trabalhos lá do grupo do João Daniel, né? Eles têm trabalhado bastante com isso, e as técnicas, né, de reidratação, ou a silagem de grão úmido, têm ficado muito mais presentes, né, nos confinamentos. O censo que vocês fizeram mostrou isso. Como é que é? Eu sei de informações, eu li o trabalho lá do Danilo Millen com a Monsalve 2025, foi isso que vocês observaram? Uma presença maior nesse tipo de processamento? Diogo, a gente faz um levantamento no censo, cara, com relação ao número de animais confinados e perfil de dieta. A gente faz um trabalho da bússola da terminação intensiva, a gente consegue quantificar os confinamentos que estão utilizando. A evolução a gente não tem o dado. Ah, entendi, tá? Legal. E tem bastante confinamento utilizando? Como é que tá? A gente tem visto assim um crescimento positivo, né? Porque é uma técnica relativamente simples de fazer, a gente só vai ter que fazer a moagem correta, adicionar água e respeitar o tempo de fermentação, ideal ali pelo menos para milho 60 dias,
mas a gente vê que tem crescido pelos ganhos que a gente tem em eficiência biológica e os ganhos em operação também, porque como a gente tem ali uma certa redução de consumo, mas mantendo o ganho de peso, e é aí que entra a mágica de melhorar a eficiência biológica, até a operação do confinamento ela fica mais leve ali, porque como reduz consumo, a quantidade de dieta que eu levo para o coxo ela acaba sendo menor, então a gente tem esse segundo ganho, tá? Legal, legal. E aproveitando a deixa, essa gestão operacional no confinamento aí, você pode falar um pouco para a gente? Aí já comentou sobre eficiência biológica ser maior, né, de usar é, o milho processado, por exemplo, inclusão de coproduto. Você pode falar um pouco mais da gestão do confinamento, essa evolução? Perfeito. Perfeito. A gente tem trabalhado forte nessa gestão, porque como eu falei lá no início da experiência que eu tive lá no Mato Grosso, sem dúvida a rotina ela está muito ligada ao resultado. A gente pode ter as melhores formulações de dieta, os melhores planejamentos, tá? É um ponto interessante da gente discutir também esse como fazer esse planejamento de perspectiva de resultado, mas a rotina é o que vai entregar para a gente ali tudo que a gente planejou, tá? E aí a gente tem vários pontos, né? Se a gente pensar desde o início do confinamento, é legal a gente, quando vai falar de rotina, a gente pensar primeiro em ambiência, na estrutura que meu animal vai estar inserido. E é impressionante os resultados que a gente vê adicionais quando a gente tem boa ambiência. O que eu quero dizer com ambiência? São aqueles confinamentos que foram feitos de forma positiva a toda a parte de terraplanagem. Então a gente tem ali a declividade, a gente tem o correto posicionamento dos coxos, a gente respeita a metragem quadrada por animal, a gente tem falado em média seca 12 metros quadrados. Nas águas a gente deveria dobrar isso aí, 24 metros quadrados, para a gente reduzir formação de lama, acesso a coxo, acesso a bebedouro. Então toda essa ambiência, ela vai ajudar muito para quando esse animal estiver inserido ali dentro do confinamento. E aí sim a gente começa a pensar em rotina, né? E rotina tem vários pontos para a gente discutir, e se a gente pensar em rotina, o primeiro ponto está muito ligado ali ao processamento dos animais. Interessante que eu estava fazendo uma análise essas últimas semanas, não é nem de um confinamento convencional, mas era de uma EPE, que é um estabelecimento pré-embarque, para exportação de gado vivo. E a gente tem umas particularidades ali, que é a movimentação de gado, esse gado tem que vir fazer exame, então a gente tem todo um tempo para formação de lote. E é impressionante, a gente classificou ali os lotes em 5 grupos. Processamento ótimo, que a gente demoraria de 1 a 3 dias para poder processar esses animais. O bom, de 4 a 6 dias. A gente teria um regular de 7 a 10 e ruim acima de 10. É impressionante quando a gente plota os lotes que foram processamentos ótimos, olha a curva de consumo e compara isso com os lotes que foram processamentos ruins ali. A gente tem animais ali respondendo muito bem à curva de consumo, batendo todas as metas, com 10 dias já consumindo 2% do peso vivo, com 20 dias já comendo acima de 2,2%, 2,3% do peso vivo, e os lotes com processamento tardio ali, com mais de 10 dias, demorando mais para evoluir esse consumo, tá? Então é o primeiro ponto, quando a gente pensa nessa entrada dos animais, quando eu tenho condições, por exemplo, de trabalhar currais de recepção para receber um número de animais e aí sim trabalhar esse processamento e conseguir fazer essas apartações adequadas, porque além do tempo eu tenho que pensar no coeficiente de variação do lote. É interessante que eu não tenha ali animais dentro do mesmo lote com peso superior a 30 quilos, entre o mais leve e o mais pesado. Se eu for mais preciso, 20 quilos, porque eu teria um coeficiente de variação abaixo de 5%. Então isso vai diminuir dominância, isso vai diminuir competição e automaticamente eu maximizo o consumo e melhoro o resultado. Então apartei bem o animal, né? Formei o lote, entrei com ele para o confinamento. A gente tem que pensar muito em período de adaptação, tá? O período de adaptação, ele é crucial porque ele está diretamente ligado ao sucesso do período total de confinamento. É ali que o animal ele está se adaptando à estrutura, aos ingredientes que ele vai receber. É ali que ele está tendo toda a organização dele ali de rumen.
seja em micro-organismos ruminais, em formação de papila. A gente tem que ter muito cuidado, porque é nesse momento que esse animal está formando a papila para a gente aproveitar todos os nutrientes que ele vai ter que absorver nas próximas dietas. Joia. O Danilo, deixa eu só. Super legal. Como eu sei, eu já estou até vendo para onde você está indo, e a gente vai incluir as tecnologias ali ao longo da caminhada do confinamento. Boa. Você já citou o recebimento. Eu converso muito com os alunos aqui sobre a importância, né? Tem um texto do Fred Owens que compara a chegada do boi no confinamento como os jovens americanos indo para o exército. Chegou, um não conhece o outro, nem não necessariamente, a comida é nova, não é mais a comidinha da mamãe, é um momento muito sensível e estressante para o animal, né? Você, Danilo, uma recomendação assim para esse recebimento? Eu já entendi que quanto mais curto acontecer isso, mas dá para você dar um beabá assim de como você faria ou indicaria o mundo melhor para esse animal que está sendo recebido na fazenda? Perfeito, Diogo. O melhor cenário é a gente ter a oportunidade de ter essas baias, esses currais de recepção. E ali, se eu pensar em ambiência, eu preciso trabalhar para esses animais ali, metragens quadradas confortáveis ali, pelo menos aqueles 12 metros quadrados que a gente já comentou. Então, ter espaço para todo mundo chegar, deitar, descansar. Hoje a gente tem operações que tem animal viajando aí 800 quilômetros, 1.000 quilômetros. Então, o animal precisa chegar, descansar. Eu preciso ter disponibilidade de água, tá? Água de qualidade. A gente tem feito muita análise de água em confinamentos, então preciso ter uma água adequada para esses animais. E pensar também em disponibilidade de bebedouro, que é algo que a gente às vezes fala pouco. Olha muito disponibilidade de coxo, mas esquece do bebedouro. Ideal que a gente tenha pelo menos 5 centímetros por animal ali, ter vazão, ter água, ter limpeza. Eu preciso trabalhar uma dieta, e aí quando eu tenho a oportunidade de ter esses currais separados, eu consigo fazer uma dieta de recepção, que eu vou trabalhar mais volumoso nessas dietas, que vai simular um pouco esse ambiente de pasto que esse animal estava. Então a gente trabalha muito dietas aí pensando em, a gente fala em FDN fisicamente efetivo, né, que é o que vai ajudar o animal de fato. Mas ali pensando em dietas com 24, 25 de FDN fisicamente efetivo, a gente trabalha com mais volumoso mesmo e já vem trabalhando as inclusões dos ingredientes que esses animais vão utilizar. Então a gente, de forma estratégica também, consegue trabalhar ali um maior aporte de minerais, vitaminas e aditivos para esses animais, porque eles estão viajados. Então se eu conseguir, a gente trabalha hoje na DSM Firmenich um conceito de vitamina que é OVN, níveis ótimos de vitamina, então a gente já consegue fornecer uma dosagem acima do que o NRC preconiza, pensando mesmo aí em saúde e recuperação desse animal. Quando a gente pensa em minerais, né, minerais na forma orgânica, que eles são melhores absorvidos, né, a gente sabe do grande efeito que o cromo orgânico tem em reduzir estresse, porque reduz cortisol. Então, se eu conseguir preparar isso tudo para o animal, com essa dieta ajustada, dar esse tempo de descanso para ele também, que eu trabalho ali com esses animais de 3 a 5 dias para ele descansar, baixar esse cortisol, eu vou ter melhor eficiência, inclusive, do meu protocolo sanitário. Então, esses são os pontos ali para a gente se atentar à chegada e ter uma ronda sanitária eficiente também. Porque quanto mais cedo eu identificar um animal com problema, um animal que teve algum problema de casco, um animal que está refugando coxo, então eu consigo trabalhar bem aí a recuperação desse animal. E se eu tiver a opção também de colocar feno nessas baias, ajuda muito. Porque se esse animal não tiver acessando a dieta, ele vai consumir o feno ali e a gente vai conseguir já trabalhar esse animal para não deixar que ele refugue coxo e tenha problemas aí sanitários e nutricionais. O animal que está vendo exclusivamente de pasto, principalmente, né? É uma alteração muito drástica. E ter uma fonte de volumoso, ali no caso feno, mais aproximada, né? Talvez ajude nessa transição. E a adaptação em si, vocês fazem em escada? Como
é a sugestão aí de vocês ou de você, Danilo? Se você é apaixonado pela bovinocultura e quer se destacar no mercado, a PPG-Vet oferece 3 opções de pós-graduação. Com módulos que abordam prática cirúrgica, reprodução, nutrição e gestão, você estará pronto para enfrentar os desafios da produção de bovinos, garantindo resultados superiores. Invista no seu futuro com a PPG-Vet e faça a diferença na bovinocultura. Legal, Diogo. Eu vou trazer até um dado aqui da nossa bússola da terminação intensiva, que a gente faz a coleta aí dos nossos clientes e a gente avalia como que está todo esse processo, né, de dieta, de tempo de adaptação. O que a gente viu na bússola da terminação intensiva? Cerca ali de 33% dos confinamentos eles têm trabalhado com pelo menos 14 dias de adaptação, e aí 66% vai estar trabalhando ali com 21 dias de adaptação. Então, o primeiro ponto, né, é crucial que a gente respeite um prazo de tempo que a gente trabalha com, no mínimo, 14 dias. Tem até alguns trabalhos do Danilo Millen com tempo de adaptação, viu que quando tentou reduzir esse tempo de adaptação ali para 10 dias, esses animais não responderam, eles tiveram alguns problemas de distúrbios nutricionais ali. Então, a gente tem adotado esse mínimo de 14 dias, tá? E aí, conhecer o histórico do animal. Claro que não é em toda operação que a gente consegue conhecer o histórico de cada animal, do que ele vinha suplementado, se era animal que veio de mineral, se veio de proteico energético, se veio de recria intensiva a pasto. Isso aí vai dar alguns direcionamentos, mas no mínimo 14 dias, e a gente tem direcionado trabalhar com essa adaptação transicionando dietas. Então, a gente trabalha com uma dieta específica para adaptação, com algumas particularidades em relação a teor de fibra. Eu citei o FDN fisicamente efetivo, a gente tem trabalhado com no mínimo de 22 nessas dietas, e aí trabalha 14 dias e faz a mudança para as próximas dietas em steps, isso ajuda muito. Por exemplo, se eu trabalho com 4 tratos, eu estou em adaptação, fechei os 14 dias, no 15º, a minha dieta de transição ou de crescimento, ela entra no último trato, e eu mantenho os outros 3 tratos com adaptação. E aí a cada 2 dias eu evoluo um trato. Então a gente tem visto que isso ajuda muito na manutenção e evitar oscilações de consumo quando a gente faz trocas de dietas. Então isso tem ajudado bastante. Nível de proteína também, para essa dieta de adaptação, é legal a gente trabalhar com níveis mais altos. Com a entrada do DDG, isso acaba que acontece naturalmente. O DDG Naturalmente. puxa uma proteína mais alta. E o coração ali do negócio, a leitura do coxo, aproveitando que você está falando de algo tão importante. Na adaptação vai ser mais importante ainda, mas é algo importante no período todo, né? Perfeito, Diogo. A gente precisa ter esses critérios da leitura de coxo muito bem estabelecidos, porque a leitura de coxo, como você já citou, ela é o coração ali do processo, e uma leitura de coxo bem estabelecida, a gente vai ter uma curva de consumo muito bem estabelecida. Se a gente fosse falar se curva de consumo fosse um indicador de confinamento, igual a gente tem nos fechamentos zootécnicos e financeiros, eu não tenho dúvida que a curva de consumo ela seria um dos principais aí, porque ela nos dá a oportunidade de antecipar algumas ações. Eu não preciso esperar o lote sair para ver se foi bom, se foi ruim. Se eu tiver um acompanhamento da curva de consumo, isso me ajuda muito a determinar resultado. Então, a gente precisa primeiro acertar o target de consumo inicial. Isso vai variar um pouco com relação ao histórico do animal, mas se eu tiver um curral de recepção, esse animal já está consumindo, eu já começo a ter uma ideia do que ele está tendo de consumo para acertar esse consumo da ADAP. A gente tem aí, de forma direta, né? Começa com 1,5% do peso vivo. E aí eu vou fazendo os meus incrementos de nota ao longo do dia, na leitura da manhã, mas observações ao longo do dia de como que está o coxo, de como que está o comportamento do animal, me dá subsídio para ter a melhor determinação da leitura naquele momento da manhã. E aí a gente trabalha com diferentes proporções de aumento. A gente sabe que nas dietas de adaptação a gente pode ser um pouco mais agressivo nos aumentos, porque eu tenho uma dieta mais segura em termos de fibra, vamos dizer assim.
Então consigo. Aí vai depender de aumentos em porcentagem, tem unidades que trabalham com aumento já na matéria seca, em NDT, mas quando a gente olha em porcentagem ali, a gente sabe que nas dietas de ADAP a gente consegue ter aumentos aí melhores para a gente conseguir trazer essa curva de consumo dos animais. E o que a gente tem feito muito, uma ação aí indicada nos confinamentos, é fazer uma leitura de repasse, principalmente ali próximo do horário do almoço, porque eu já garanti que 50% do trato foi fornecido ao animal. Então, quando eu passo nesses currais de adaptação e se eu observo que meio-dia ali, por volta desse horário aí de meio-dia, os coxos já estão limpos, isso me sugere que ao final do dia, às 18 horas, esse coxo também já vai estar limpo e esse animal vai passar um tempo de jejum muito grande. Então, o supervisor de trato que está ali tomando a decisão, ele pode olhar meio-dia, ver como está o comportamento do coxo, ver o comportamento dos animais e fazer uma verificação na nota que ele adotou de manhã. Cara, será que o que eu aumentei ali foi suficiente? Eu tenho espaço para aumentar um pouco mais? Porque a gente sabe que essa construção dessa curva inicial aí, ela determina depois todo o resultado do negócio. E, obviamente, eu preciso ter softwares, né, para fazer essa gestão. É um ponto legal que a gente tem visto, até cito dados da bússola de confinamento, quando a gente olha em termos de rebanho, né, animais aqui, não estou falando de propriedades, mas do que a gente levantou ali, cerca de 90% dos animais, eles estão sendo trabalhados com trato programado. Então, quando eu tenho um software para fazer a gestão dessa leitura, desse histórico de consumo, das ocorrências, como que está a curva de consumo, facilita e muito a tomada de decisão. Porque única e exclusivamente você chegar de manhã e ver que os animais estão todos em pé, no coxo, com fome, é um dado muito importante que você vai anotar, mas você ter o controle, né, de todo o período, você poder se valer de um software para auxílio nas tomadas de decisão, é uma ferramenta que, deixada de lado, né, não faz sentido, né? Quando possível, ferramentas que vêm transformar a gente em muito mais precisos, né, nas tomadas de decisão. É imprescindível para a gente conseguir tomar uma decisão correta. E como a gente está falando muito de consumo inicial, a gente tem tecnologias aí específicas, exclusivas, que contribuem muito com a questão de consumo, tá? E aí eu até aproveito aqui a oportunidade que a gente teve aí recente o embargo pela União Europeia pela questão de uso de antimicrobianos, e aí já cito que é um aditivo à base de óleos essenciais. Então a gente não tem problema nenhum com essa questão aí antimicrobiana. E é legal que a gente tem mais de 10 anos que a gente estuda essa molécula, que é o crina, tá? Ela é a base de timol, eugenol, limonene e baunilha. E esses trabalhos iniciaram justamente por questões da União Europeia. E é legal quando a gente trouxe isso para o Brasil e fez alguns experimentos comparando o crina com outros ionóforos. A gente usou um bolos ruminal ali na nossa fazenda experimental em Rio Brilhante, que é a Fazenda Caçadinha, e a gente conseguiu medir as variações de pH. Então a gente viu alguns comportamentos interessantes no rumen, que a gente viu que o pH médio pro crina, ele foi maior, e o tempo que o animal ficou com pH abaixo de 5,8, que já seria uma acidose subclínica, ele foi quase 25% menor quando a gente comparou com os outros aditivos. Então, onde que eu estou querendo chegar com essa conversa? Que a gente consegue comprovar que esses óleos essenciais, eles têm uma eficiência de modulação ruminal melhor. E o que a gente observa em respostas de consumo? Ele entrega um aumento de consumo 5% superior sem afetar a eficiência alimentar. E a presença da baunilha é muito característica, isso chama o animal para o coxo. Então, quando a gente está falando em período de adaptação e como um período total do confinamento, isso é muito positivo, porque a gente estimula consumo, aumenta consumo, sem trazer pioras na eficiência alimentar. E quando a gente vai para o ganho de carcaça, a gente tem diversos trabalhos aí, mas com incremento na casa de 70 gramas de ganho de carcaça quando a gente usa esse blend de óleos essenciais aí.
Não, super interessante. É um pacote tecnológico que já está aqui há um bom tempo, né? Eu me recordo até na Exalc, o Murilo, o Meschiati, foi, se não me engano, foi o mestrado dele, isso já há um Perfeito. bom tempo, usando o Crina. E diferente da gente falar de uma molécula específica, ou de um determinado antimicrobiano, determinado antibiótico, é um blend, né? Como você citou, essa busca continua, né? Já de buscar alternativas que às vezes são alternativas a moléculas já existentes, mas em outros momentos elas podem até se complementar, né? Eu não sei se vocês chegaram a trabalhar nessa forma, complementando moléculas clássicas já presentes no confinamento ou não, ou vocês. Eu sei que vocês trabalharam, porque eu estou no trabalho de que usou o Crina junto com aditivos antimetanogênicos também, né? Então, com certeza, faz parte de um pacote tecnológico aí no confinamento, na busca por maior eficiência. Exato, exato. E o ganho, ele é direto, Diogo, e essa associação, a gente falou aqui do Crina, né? E a gente tem oportunidades de associação desses aditivos a depender do pacote nutricional, que obviamente é feito também, né? Antes de direcionar esses produtos, a gente faz um diagnóstico da propriedade, do confinamento, para entender como que está a situação atual e direcionar a tecnologia que mais encaixa ali para aquele momento para o cliente. E aí vem várias opções, a gente falou do Crina, a gente tem a opção do Raidi, que é um metabólico da vitamina D. A gente sabe que o animal ele tem uma capacidade limitada ali do fígado em pegar a vitamina D e transformar ela em 25-hidroxi vitamina D, que é a forma do Raidi. Então a gente já fornece isso direto para o animal. E a gente vê vários trabalhos que trazem boas respostas com a 25-hidroxivitamina D em relação à saúde. Então a gente vê trabalhos que ajudam, inclusive, em redução e prevenção de pneumonia, por trabalhar melhor a saúde, mas ela tem uma ação muito forte na expressão gênica de genes ligados ao crescimento muscular. IGF-1, IGF-2, mTOR. Então a gente vê uma resposta muito grande nessa manipulação na composição do ganho. A gente consegue imprimir melhores ganhos de carcaça. E aí a gente faz essas associações de crina com Raidi. Tem um ponto muito importante hoje, né? A gente tem feito um levantamento grande sobre micotoxinas, tá? É algo que a gente tem visto um ponto importante, que é a concorrência de micotoxinas. A gente tem algumas micotoxinas que têm maior importância quando a gente fala, por exemplo, de saúde inclusive humana, né? Que são aflatoxinas. E para aflatoxinas, a gente tem muito bem aí a absorção como mecanismo de controle para essa micotoxina, para essa afla. Só que nos levantamentos que a gente tem feito, a gente tem pegado muita fumonenzina, muita zea, que é a zearalanona, e nas análises que a gente fez, 80% das análises que a gente fez de TMR, de dieta em confinamentos, 80% tinha mais do que 2 micotoxinas presentes. E quando eu olho para o controle dessas micotoxinas, aí a absorção já não é mais eficiente para pegar a fumonenzina, para pegar a zeia, para pegar a T2. Então eu preciso trabalhar a biotransformação dessas micotoxinas. E hoje a gente tem aí produtos específicos, que é o nosso Mycofix Select, que além da parte de adsorção, ele trabalha biotransformação e tem também toda uma parte de bioproteção do trato gastrointestinal. Então, pensando em saúde de fígado, de trato gastrointestinal, e é muito positivo. E o que é o ponto da micotoxina? É que quando eu tenho um problema de micotoxina, e isso pode já estar no grão que eu estou comprando, no grão de milho que eu estou comprando, da silagem que eu estou produzindo. Às vezes não é só ter cuidado na estocagem, porque essa micotoxina já pode estar vindo do ingrediente que eu estou comprando. Ela traz problemas ali dentro do confinamento, que a gente não vai ter problemas de mortalidade. A micotoxina não vai chegar a matar o animal, mas vai deprimir consumo,
vai comprometer saúde, e isso ali está como um ladrão de desempenho. Então eu consigo usar isso, inclusive, como seguro. Eu posso fazer análise da minha TMR, identificar as micotoxinas, para saber até qual tecnologia que eu uso para fazer esse controle, mas é imprescindível hoje em dietas de confinamento que a gente trabalhe com esse controle de micotoxinas, porque elas estão aí, assim, quando a gente olha o levantamento e os números, é uma questão até mundial, né, essa presença de micotoxinas aí. Com certeza. E talvez, se não me engano, foi numa fala do professor Coracini em um evento sobre leite, era outro foco, mas falando sobre micotoxinas, com o aumento do uso de coprodutos, por exemplo, o DDG, né? Um coproduto do milho, a micotoxina que estava no milho original lá atrás, ela pode de repente aumentar até a presença quando você pensa no coproduto ali que está sendo fornecido. E a realidade dos nossos confinamentos, os coprodutos do etanol de milho estão mais e mais presentes, né? Então, talvez a urgência por atenção maior à micotoxina tenha aumentado com o aumento ali do confinamento no nosso país, né? Sem dúvida, Diogo. Se a gente pensar aí no milho, né, que tem aí 8% de proteína, e o DDG ele vai ter 32, 33, então assim, tudo que está no grão ali está concentrando. Então se esse grão tem problemas de micotoxina, ela vai estar concentrado. Então sim, é imprescindível essa dica que quem hoje está confinando, tem laboratórios aí, tem inclusive do professor Coracin, que tem um equipamento mais moderno para essa detecção de micotoxinas. Você pode fazer a coleta com critério, né? Fazer uma amostragem bem feita da dieta como um todo e enviar para ver o que tem de micotoxina. É imprescindível ter esse conhecimento aí. Bacana demais. Ô Danilo, estamos falando de confinamento, falando da importância da adaptação, falando de algumas tecnologias que podem nos ajudar aí na adaptação, a dieta, mas vamos falar mais, vamos explorar, pensando ali em eficiência do fornecimento, calibração de balança, qualidade de mistura do vagão. Confinamento é a sua praia, vamos surfar aí no assunto? Excelente, Diogo. E uma coisa está muito bem conectada com a outra, né? Porque a gente falou da leitura de coxo, a gente falou que eu posso ter diferentes proporções de aumento. E aí pensa bem, qual o sentido que tem uma leitura de coxo se eu não tiver uma boa eficiência de fornecimento? O que é eficiência de fornecimento? A gente falou do software, né? O software controla o que o animal está consumindo, e todo dia via sistema, né? Se tiver automação ou via ficha, se não tiver, o tratador ali responsável vai ter ali as quantidades que ele precisa jogar em cada curral. Então, o que é eficiência? Ele acertar o mais próximo possível do que está sendo indicado ali na ficha para ele. Danilo, qual deveria ser a melhor eficiência para eu considerar aqui de fornecimento? Ela tem que ser superior à sua menor nota de aumento. Então, a gente vê confinamentos que rodam aí com 2% de aumento, 3% de aumento. Então, se a eficiência do confinamento de fornecimento ela não tiver ali acima de 97%, 98%, às vezes o ajuste fino de leitura que eu estou fazendo não tem sentido nenhum, né? E aí a gente tem que se atentar a essa eficiência, porque às vezes a gente olha ela só ao final do dia, né, que é o acumulado dos 4 tratos, mas é super importante que a gente observe como que essa eficiência se comporta ao longo dos tratos também, porque a gente manipula a proporção de tratos ao longo do dia pelo comportamento do animal. A gente sabe que eu não quero ter comida ali sobrando no coxo nesses horários mais quentes, para não ter problema de fermentação. Então, se a eficiência não está adequada ali nesses tratos, eu posso estar com o coxo cheio no meio do dia, e isso pode ser um problema. E se eu já estou falando da eficiência do tratador, eu preciso ter também uma rotina de calibração dessas balanças, né? Tem confinamentos que aí a gente tem a oportunidade de trabalhar balanças rodoviárias, então é feito todo um cheque, pesa ele vazio, pesa cheio, pesa ao final da distribuição, para a gente ver como é que está essa calibração de balanças, né? Onde não tem, a gente pode usar sacarias com peso conhecido, mas fato é que a gente precisa ter isso como rotina, né? Frequência, a cada 15 dias eu tenho que estar ferindo esses vagões, porque situação de estrada, tudo isso vai oscilar ali as balanças. E aí, falando da eficiência de fabricação, de fornecimento, a gente vem em outra que é extremamente primordial também, que é a eficiência de fabricação. Quão eficiente
Aí entra a questão do paseiro, entra também a questão do tratador, se for carregamento por chupim, mas dele fazer a dieta dentro dos moldes que a gente desenhou. Que a dieta vai vir formulada, vai vir isso para o vagão, a operação precisa ter um controle muito eficiente também de matéria seca dos insumos, né? Ter o controle da silagem, se tiver com reidratado que a gente falou, tá monitorando como é que tá a matéria seca desse reidratado, porque se essa matéria seca altera, ela altera a proporção de carregamento da matéria natural, e eu preciso ver ingrediente a ingrediente como que tá a eficiência de carregamento, para eu garantir que a dieta chegue no coxo mais fiel possível. Porque se essa dieta não vai conforme a gente trabalhou, eu vou ter problemas ali, foi mais fibra, o animal vai desempenhar menos. Foi menos fibra, eu posso ter um risco de acidose, ter problemas ali de desempenho. E o que eu vejo que é crucial é a comunicação com a equipe. O confinamento precisa ter um momento estabelecido, seja semanal, quinzenal, o ideal é semanal, mas é sentar todo mundo numa mesa e conversar. A gente olhar os gráficos de gestão, como que foi a eficiência de fornecimento da semana, como que foi a eficiência de fabricação, tá? Muito legal que a gente já tem confinamentos hoje, que, claro, montam um critério muito maduro para fazer a bonificação dessas eficiências, e aí seja um incremento em salário, seja uma cesta básica, a gente vê o quão responsivo e o quão isso gera um comportamento de competição saudável dentro da equipe, que um já quer acertar mais do que o outro. Um acertou ali. Cara, eu já vi confinamento que, assim, reunião de fechamento de mês. A eficiência de um motorista foi 98,3, o que ganhou foi porque foi 98,7. Então, assim, muito no detalhe, sabe? Não, você leu meu pensamento. Eu ia comentar que eu fui com os alunos da disciplina Bovinocultura de Corte. Há 3 semanas fizemos uma visita a um confinamento grande aqui no estado de São Paulo, e tem exatamente isso. É medida a eficiência de fornecimento, os funcionários são bonificados por isso. Não existe uma penalização, mas o funcionário que fica abaixo de determinada porcentagem, ele não ganha aquela bonificação, o que é muito justo, né? Às vezes entra gente nova na equipe, ainda está sendo treinada, e cria uma... É óbvio, é bem nítido que cria essa disputa, essa competição muito benéfica ao sistema, né? Sem dúvida. E assim, o que é importante pensar nessa bonificação? Porque às vezes a gente fala em bonificação, só pensa no tratador ali, no paseiro por eficiência de fornecimento de trato. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque todo mundo ali é importante na operação. Então a gente tem que conseguir criar métricas que a gente vai abranger todo o time. Porque a gente fala em eficiência de fabricação e fornecimento entrando um pouco mais na rotina, tem a questão das limpezas do coxo no início dos dias, que isso vai estar ligado também a uma boa eficiência de leitura de coxo, de fornecimento, porque é a questão de sobras, tá? A gente tem visto alguns confinamentos que essa questão de sobra passa a ser um problema, tanto pela questão operacional que você tem que retirar, isso impacta em eficiência biológica, porque o que eu estou fornecendo ali, às vezes a gente acaba que não desconta, e lugares que não conseguem limpar esse coxo, vira uma bola de neve, porque a dieta nova vem por cima, quando você vai ver o consumo do lote não tá legal, porque aquela dieta velha tá ali no fundo pregada, fermentando, o animal não vai consumir. Então eu preciso ter também essa equipe calibrada, essa equipe que limpa coxo, que depois é a equipe que vai limpar bebedouro. E vira um desafio, né, Diogo? A gente tá falando, cara, de confinamentos hoje, tem confinamentos que tem 200 currais, 300 currais. Imagina o número de bebedouros que tem que ser limpo e já imagina também no desafio para a gente auditar como que está a qualidade de limpeza desses bebedouros. Eu posso fazer por amostragem, hoje a gente tem ferramentas excelentes, eu uso muito drone, tem ajudado demais nessas avaliações, porque aí eu já não preciso... É claro que eu não deixo de entrar dentro do curral, ver como está o bebedouro, mas hoje, por exemplo, o uso de tinta epóxi em bebedouro, isso tem dado ajuda tanto na limpeza e no visual do drone depois. Mas eu consigo fazer um levantamento gigante de números de bebedouros, eu digo que eu olho até 100% dos bebedouros em todo confinamento que eu vou, e chamo atenção para a gente ter uma atenção nos horários, olhar bebedouro nesses horários mais quentes, que a gente sabe que o animal ele vai aumentar a ingestão,
o que ele ingere de água ali, de 70%, 80%, ele vai ingerir nessa janela mais quente. Então, se você tiver problema de vazão, é a hora que você vai detectar bebedouro vazio. E é impressionante, a gente sempre, de 10 voos que eu faço com drone para olhar bebedouro, cara, 6 a 7 eu acho um bebedouro vazio, eu vejo um problema de boia, um nível de água mais baixo. Então a gente se atentar também para essas amostragens, né? E água é crucial, né? Animal em estresse térmico vai aumentar 40%, 50% o volume de água que ele ingere. Se não tiver estrutura de sombrite para trabalhar essa parte de estresse térmico, a única opção que ele tem é ele ir lá e aumentar o consumo de água. Então a gente tem que estar muito atento para essa limpeza e disponibilidade de água em bebedouros. Pesa muito também para a gente. Muito bom, muito bom. Danilão, rapaz, nossa conversa a gente tá gostosa demais. Mas vamos, assim, só para a gente pensar em amarrar, assim, fazer um final do confinamento. Você agora comentou sobre sombra, mas tem também score de fezes. O que a cerejinha em cima do bolo pro profissional, para quem está lá tocando a operação do confinamento, para as equipes aí, você tem recomendações ou só fique à vontade, a casa é sua, o bolo tá pronto, vamos deixar os detalhes finais aí. Legal, Diogo. Tem muita coisa, cara, igual o score de fezes, né? Que você citou, mas vamos pensar assim: se tiver algo para um supervisor ali de confinamento, ou um consultor que está indo, se tem algo que a gente tem que debruçar muito e gastar muito tempo e energia e detalhamento olhando, é a gente primeiro chegar e olhar as curvas de consumo. Tá. Porque quando eu olho o comportamento de curvas de consumo, e aí hoje com o advento de softwares eu consigo fazer os filtros que eu quiser, eu posso olhar de 0 a 5 dias, 5 a 10, 10 a 20, vir evoluir isso, ver como que está o comportamento de evolução de consumo, eu consigo identificar currais que são problemas, por exemplo, estou olhando de 0 a 10 dias, eu tenho curral que está comendo 2% do peso vivo, tem curral que está comendo 1,6%. Sem ir lá no campo, eu já vou ter um direcionamento gigantesco aonde eu preciso ir. E a gente sabe que as curvas de consumo, elas possuem comportamentos saudáveis, né? De consumo inicial, consumo médio da vida do animal, consumo aos 30 dias, consumo aos 90 dias. Então, gastando energia vendo curva de consumo, a gente vai ter um direcionamento muito grande. E o link disso com a presença no campo é crucial. Eu preciso acompanhar uma leitura de coxo cedo com o supervisor, eu preciso estar lá olhando como é que está amanhecendo o coxo, eu preciso ver como é que está o comportamento do gado no primeiro trato, eu preciso estar passando por esses números de eficiência. Hoje a gente tem uma ferramenta muito legal, que ela chama OPR, mas ela é um painel de avaliação da eficiência de operação do confinamento. Tudo que a gente conversou lá, você vê com uma página. A gente faz nas nossas visitas ou treina alguém do confinamento para executar isso. E isso semanalmente chega em grupos de WhatsApp, chega para a gente. Então, às vezes, sem a gente estar lá no confinamento, a gente já consegue ver o que está acontecendo e a gente consegue tomar a decisão mais rápido. Essa uma página te dá uma foto do que está acontecendo. Ali você vê tudo, cara. Como está score de fezes, score de bebedouro, como é que está a eficiência de fabricação, fornecimento, estoque de insumo, custo do quilo da matéria seca, ali, consumo médio para cada dieta, para cada fase. Então, ali a gente... É como se fosse um exame médico, né? Eu faço um check-up ali para garantir que tudo está andando bem. Fantástico, fenomenal, Danilo. É imprescindível. E só uma última. A curva de consumo, você, por exemplo, a gente. Tô voltando, eu falei de encerrar, mas tá gostoso demais. Voltando lá atrás, na fala de no mínimo 14 dias para adaptar o animal para o confinamento. Você ter o histórico, a curva de consumo desse, talvez ajude você até a direcionar, porque os 14 dias podem funcionar para uma operação, mas não para outra, né? Dependendo de onde vem os animais, de como é feito. Você concorda com essa fala? Perfeito, Diogo. Eu acho que assim, a gente tem um norte, cara, mas a gente não pode ser engessado.
por exemplo, eu tive um lote que teve mais dificuldade, ele gastou um tempo a mais para ser processado, ele veio de longe, chegou nos 14 dias, ele não bateu uma meta de pelo menos 2% do peso vivo para mudar de dieta. Eu posso, não, peraí, esse lote é diferente, deixa ele ir até 21 dias, porque aí minha meta não vai ser só dias, minha meta está atrelada a dias, a como que está o consumo do animal, como é que está o score visual dele. Então a gente usa diversos dados para tomar essa melhor decisão, sabe? Às vezes engessar, a gente acaba tomando algumas decisões erradas, tem que ter cuidado com isso, que a gente está trabalhando com um organismo vivo, né, com um animal. Não, perfeito, perfeito. Danilo, muito, muito obrigado. O tempo voou aqui numa conversa muito gostosa. Um agradecimento gigantesco, parabéns aí para você, toda a equipe. Tenho certeza que todo mundo aí de casa vai adorar ouvir esse bate-papo, tanto quanto eu gostei de conversar com você aqui hoje. Muito obrigado. Fique à vontade para dar sua mensagem aí e um forte abraço. Diogo, eu que agradeço a oportunidade, tá? A gente está muito feliz aí com a questão do confinamento. A gente sabe que os anos de 2022, 2023 foram anos desafiadores para o confinamento. 2025 a gente fala que foi a recuperação da margem do confinamento como um todo. Os nossos números do censo, né, o primeiro levantamento, a gente está prevendo para 2026 9,78 milhões de cabeças confinadas. A gente está falando aí de quase 10 milhões de cabeças confinadas e com uma perspectiva muito positiva, tá? Quando a gente trabalha aí preços de insumos, perspectivas de preços de venda, a gente tem um cenário positivo para a rentabilidade dentro do confinamento. É cada um fazer sua conta dentro de casa e é simples, né? A partir do momento que eu tenho meu histórico de desempenho, eu conheço os preços atuais de insumos que eu tenho para trabalhar, eu consigo ter uma previsão de preço mínimo de venda para mim fazer uma gestão de risco e ter essa resposta do confinamento. Nas contas que a gente fez ontem, inclusive, eu estou com isso anotado aqui, com um target de um preço de venda de R$352 na arroba, que é um preço de mercado futuro. A gente está falando de um ROI de 23%. Então, assim, tem muita oportunidade na mesa, né? Os detalhes dentro de casa vai fazer a diferença. E só posso desejar a todos aqui um excelente ano aí para o confinamento, né? O primeiro giro está começando. Desejar muito sucesso e muito resultado positivo aí. E no que for possível, a gente está aqui à disposição. Contem com todos os colaboradores e técnicos da DSM Firmenich, eu não tenho dúvida que a gente vai buscar fazer a melhor entrega de resultado aí para cada confinamento aí do Brasil. Agradeço aí o convite e a oportunidade. Nós que agradecemos. Forte abraço. Muito, muito obrigado mesmo, viu, Daniel? Valeu, eu que agradeço. Um abraço.